Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, meus queridos irmãos dos dois lados da vida, né? Aqui estamos nós com muita alegria, muita satisfação. Mais uma vez, na quinta-feira, como está escrito aí na tardinha azul, rolando aqui embaixo, no programa Conhecendo o Espiritismo, né? Trabalhando essa obra maravilhosa da FEB, da Federação Espírita Brasileira, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, né? Esse nosso programa ele é transmitido toda quinta-feira, das 21 às 22 horas, né? Hoje nós entramos excepcionalmente, entramos com uns 3 minutos de atraso, porque quem ia, espero que consiga estar conosco aqui no estúdio, né? Trabalhando conosco nesse Conhecendo o Espiritismo de hoje, teve uma dificuldade, mas está sendo orientada e nós esperamos que dê tudo certo, que ela chegue. Então, né, é com alegria, com satisfação. Eu costumo dizer, para mim é uma bênção estar aqui, podendo aprender esse convívio. João não está aqui hoje conosco, mas sempre as palavras dele nesse convívio fraterno. O que nos importa, na realidade, é o nosso aperfeiçoamento e contribuirmos com a obra do nosso Pai, com a obra de Deus, com a obra divina, né? Então, aqui comigo já está Valéria, Bárbara, passando para elas, cumprimentar também a todos. Boa noite, Francisca, Bárbara, boa noite a todos que nos assistem, né? Ou que vão nos assistir futuramente pela internet. Eu queria dizer que é um presente especial estar aqui mais uma vez aqui, junto com vocês, viu? É isso. Boa noite, Francisca, Valéria e todos os que estão nos assistindo pelo YouTube. Isso. Sempre é um privilégio, né? De estarmos aqui toda semana, podendo assistir, né, nosso estudo. Então,
aprendendo mais um pouco. Aprendendo mais um pouco, exatamente. E Gratidão. de degrau em degrauzinho, de grãozinho em grãozinho, lá vamos nós, né? Então, né, eu tenho certeza que, sobretudo, a Adriana, que já está aqui, ela torceu, ficou tão feliz, porque a Carmen está conosco, então eu tenho certeza. Mas essas coisas acontecem. Quem sabe, né? A Rejane, ela consegue acertar tudo. Tudo que nós pudermos ir tentando ganhar um tempinho, nós vamos. Isso nós sabemos fazer. Então, vamos lá, né? Olha aqui, a querida Adriana dizendo boa noite a todos, paz e muita luz neste estudo de hoje, né? Que assim seja, que cada um de nós, como a gente sempre diz, né, Adriana? Conseguindo ouvir, Carmen? Ela apareceu? É a Carmen. Está ouvindo? Eu acho que ainda não. Bom, mas vamos continuar. Então, Adriana, você tem razão, né? Que a paz e a luz esteja conosco, né? Para a gente conseguir perceber, entender direito qual a intuição, a inspiração, o que o Pai quer que a gente aprenda e avance um pouquinho mais, né? E aqui, além da Adriana, nós temos também a querida Aninha. Aninha, ela sempre escreve toda quinta-feira. Aninha gosta de dormir cedo, né? Mas ela está aqui e é isso, o que importa, não é? Sempre mandando suas boas vibrações. Zanise não vem. Nesse horário, ela não vem. É um horário que, para algumas pessoas, é complicado, né? E tem aqui, eu não conheço, eu não identifico, dizendo Mundo de Nick, boa noite. Olha, não sei quem é, eu só sei que é minha irmã em humanidade e, como tal, seja bem-vinda. Que esse estudo nosso de hoje, né, que ajude a você, a cada um de nós, a darmos um passinho adiante. Então, nós vamos nos apresentando. Se você quiser colocar nos comentários alguma coisa sobre você, fique bem, seja bem-vinda, né? Olha, ela dizendo muito obrigada, que Deus lhe abençoe a todos nós, a toda essa humanidade, né? Todo esse planeta, que a paz de Deus, que as bênçãos de Deus sejam derramados por todos. Então, meus irmãos, vamos nós, porque a hora avança. A web rádio, né? A gente sempre apresenta no início esse slide pequenininho aqui, né? Ela pertence, esse programa que está escrito aqui, Conhecendo o Espiritismo, né? Ele está aqui na web rádio, que é uma web rádio
que tem como base as leis divinas, os ensinos de Jesus e a codificação da doutrina. Eu há pouquinho falava com a minha filha, né? Eu achava, sobretudo pelo estudo desse módulo 5, que não importa qual a denominação religiosa, mas que todos os médios deviam assistir, estudar esse módulo 5 que a FEB nos apresenta, bem como assistir às gravações anteriores. É um módulo de muita importância para todos que trabalham com a mediunidade, independente de credo religioso. Bom, por estarmos numa rádio que tem como base a doutrina espírita, nós seguimos, os médicos chamam de protocolo, né? Cada medicamento, cada tratamento tem um protocolo. Então, é como se fosse isso, né? Nesses estudos mais longos, de 1 hora e meia, nós temos uma ambientação, uma prece de abertura, sinal de respeito e de pedido de orientação, de proteção, a leitura do Evangelho com comentários. Depois temos o estudo propriamente dito e, no final, fechamos com uma prece de agradecimento sempre e de encerramento, pedindo proteção também. Hoje, quem iria fazer a ambientação era a nossa querida Carmen, né? Tentei esticar tudo que era possível, mas não podemos mais, sem problema. Ela ou chega daqui a pouco, faz uma prece, ou quinta-feira está conosco, não vamos nos abater com hoje. Então, eu vou fazer a ambientação seguindo o texto abençoadíssimo que a nossa querida irmã Carmen selecionou, intuída pelos mentores, guias espirituais dela, inspirada pela espiritualidade de luz que dirige a web rádio, que dirige esse programa. E nós vamos seguir esse livro aqui, cujo nome é Fonte Viva. Esse livro é pelo espírito de Emmanuel, mentor do nosso querido Chico Xavier. E a lição belíssima é a de número 71. Essa lição tem como título Aproveita. Este foi o título. A Carmen, só um segundinho, né? A Carmen está aqui, já não mais no estúdio, dizendo boa noite a todos. Sinto muitíssimo, mas não consegui. Não sinta por isso, nem fique triste. Valéria, você lembra, no primeiro dia, você teve que ter contato depois com a Rejane. Eu, para conseguir entrar a primeira vez, precisei de tanta ajuda da Rejane. Não é isso que vai... Eu estava me lembrando exatamente disso, Francisca, que a primeira vez que eu entrei também foi complicada, eu nem consegui. Também. Foi muito, eu lembro. E a Rejane, que ainda está aqui, mas vamos em frente. Eu já falei, Carmen, que
a lição que nós vamos ler foi a que você foi intuída e inspirada a trazer, né? Como deu esse problema de ordem tecnológica, eu vou ler por você, né? Qualquer comentário, você disse, o texto é maravilhoso e me preparei tanto. Se houver necessidade, a gente repete, depois, outra vez, né? Então, o título da lição é 71, e o título é Aproveita. E está escrito: se alguém diz eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Né? Está na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 20. A vida é processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Aproveita as lutas e dificuldades da senda para a expansão de ti mesmo, dilatando o teu círculo de relações e de ação. Aprendamos para esclarecer. Entesouremos para ajudar. Engrandecemo-nos para proteger. Eduquemo-nos para servir. Com o ato de fazer e dar alguma coisa, a alma se estende sempre mais além. Guardando a bênção recebida para si mesmo, o espírito muitas vezes apenas se adorna, mas espalhando a riqueza de que é portador, cresce constantemente. Na prestação de serviço aos semelhantes, incorpora-se naturalmente ao coro das alegrias que provoca. Para mim, uma das frases mais significativas desse texto e mais valiosa para mim, o que não quer dizer que é para vocês. Feliz daquele que consegue se alegrar com a alegria, com a felicidade do outro, porque mesmo que tiver mal para você, pela alegria do outro, você fica bem. Então, essa frase é de guardar no peito e tentar aprender essa lição. Mas é somente essa que eu vou comentar, porque eu vou deixar os comentários para a próxima semana, para Carmen fazer. No ensinamento ao aprendiz, liga-se aos benefícios da lição. Na criação das boas obras, no trabalho, na virtude ou na arte, vive no progresso, na santificação ou na beleza, com que a experiência individual e coletiva se alarga e
aperfeiçoa. Na distribuição de pensamentos sadios e elevados, converte-se em fonte viva de graça e contentamento para todos. No concurso espontâneo, dentro do Ministério do Bem, une-se a prosperidade comum. Dá, pois, de ti mesmo, de tuas forças e recursos, agindo sem cessar na instituição de valores novos, auxiliando os outros em benefício de ti mesmo. O mundo é caminho vasto de evolução e aprimoramento, onde transitam ao teu lado a ignorância e a fraqueza. Aproveita a gloriosa oportunidade de expansão que a esfera física te confere e ajuda a quem passa, sem cogitar de pagamento de qualquer natureza. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Se buscas o Pai, ajuda o teu irmão, amparando-vos reciprocamente, porque, segundo a palavra iluminada do evangelista, se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o semelhante, é mentiroso, pois quem não ama o companheiro com quem convive não pode amar a Deus, a quem ainda não conhece. Graças a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade de luz. Meus irmãos, nós temos por hábito fazer, não podem ser longos, porque 1 hora passa muito rápido, né? E a gente tem um estudo do ESG para desenvolver, né? Que é o foco central, né? Mas sempre quando a gente acaba a ambientação, que para mim tem um peso enorme, ensina, é farol, é luz, é guia, né? A gente sempre, quem faz ambientação, faz um comentário. Mas hoje, como vou repetir, em consideração, em respeito a Carmen, nós vamos deixar para ela, na próxima quinta, se Deus assim permitir, fazer os comentários, né? Bárbara, você quer fazer a prece de abertura? Ou quer fazer a final só? O que você prefere? A final? É melhor eu fazer o final, porque tem uns barulhinhos aqui fora e eu estou com o microfone desligado. Tá bom. Para não atrapalhar no evangelho. Tá bem. Então, vamos agora à segunda parte, que é a prece de abertura. Então, nós vamos juntar nossos pensamentos, nossos sentimentos e vamos realizar a nossa prece de abertura. Graças a Deus, a Jesus, a toda espiritualidade de luz, nossos mentores e guias espirituais. Deus, Pai de infinito amor, misericórdia e justiça. Jesus, Mestre do amor, da paz, da luz.
mestre do caminho, da verdade da vida. Espiritualidade amiga, nossos mentores, gratidão por aqui estarmos, com saúde, com disposição, com espírito fraterno, procurando aproveitarmos o máximo possível desse momento que nos é ofertado. Agradecidos pedimos proteção para que com esse estudo que nós vamos realizar, nós avancemos um pouco mais nesse nosso processo evolutivo, né? Que possamos sair daqui hoje com a convicção de que cada um individualmente está acrescentando algo de muito importante na sua bagagem espiritual. Graças a Deus. E agora, Valéria, passa, então, para a leitura do Evangelho. Olá, mais uma vez a todos, boa noite. Eu vou fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, e como a gente informa toda semana, a gente faz essa leitura de forma sequencial. Então, nós já estamos no finalzinho do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 29, Sacrifício da própria vida. Graças a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade de luz. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas não querendo abreviá-la com as próprias mãos, será culpado se procurar a morte em um campo de batalha com o propósito de tornar útil a sua morte? Que o homem se mate ele próprio ou permita que outrem o matem, o objetivo é sempre o de abreviar a vida, havendo, por conseguinte, suicídio intencional, se não de fato. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir sua ação e desculpá-lo aos seus próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir ao seu país, procuraria viver para defendê-lo e não morrer, visto que morto, de nada mais lhe serviria. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trate de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida, se for necessário, mas buscar a morte com intenção premeditada, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. São Luís, Paris, 1860. Graças a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade de luz. Nessa questão, nesse item 29, assim como os itens anteriores, é feita uma pergunta à espiritualidade. E a pergunta desse item é sobre o homem, né, que se sente insatisfeito com a sua própria vida. Aqui está dizendo que se acha desgostoso da vida, né, está desiludido, que não tem mais vontade de viver e que tem a vontade, na verdade, de se suicidar, né, mas que pela falta de coragem procura meios indiretos, né? A pergunta é essa. Se essa pessoa que não tem coragem de se suicidar, procurando formas indiretas para fazer isso, né? Se ele pode ser considerado culpado, né? Se ele responderá, né, sobre isso. E São Luís, de uma maneira muito clara, diz, de uma certa forma, né, que sim, porque, na verdade,
São Luís explica que a intenção do ato é muito mais importante do que propriamente o ato, né? Então, assim, a intenção do que você vai fazer é mais importante do que o ato propriamente dito, né? Então, a pessoa que se utiliza de formas indiretas para cometer o suicídio, tentando deixar a entender, né, seria uma morte útil, como está colocado aqui, se existe uma utilidade, ela está praticando o suicídio também. Então, a gente fica entendendo que o homem que pretende se matar, né, ou se deixar matar, seja sob qualquer forma, ele vai responder por isso. Ele está cometendo uma falta muito grave, porque ele está infringindo as leis divinas, né? Porque, veja bem, qual a finalidade do homem aqui na Terra, né? A nossa finalidade, falando de nós, né? Que somos espíritos, né? Encarnados, espíritos imortais, espíritos eternos, que estamos aqui buscando a nossa evolução, né? Através das experiências vividas, né? Aqui. Então, quando a gente interrompe essa oportunidade, né? Que nos é dada, nós estamos cometendo um erro gravíssimo, né? Então, é ilusão. O São Luís também fala isso. É uma ilusão a pessoa que acredita que ela vai terminar com seus sofrimentos, com seus desgostos, com as suas insatisfações, tirando a própria vida. Nós, estudantes da doutrina espírita, né, espíritas que somos, sabemos que quando a gente sai daqui, quando a gente desencarna e vai para o mundo espiritual, a gente chega lá do outro lado, né, lá no mundo espiritual, exatamente da mesma maneira que somos, né? Da mesma maneira que estamos e da mesma maneira que pensamos, né? Não existe nenhuma modificação nisso. Então, é ilusório achar que, tirando a própria vida, mesmo de uma forma uma maneira assim, de trapacear, né? Achando que não fazendo o ato propriamente, arrumando formas de fazer isso, que o homem, né, no caso, não responderia, não vai responder sobre esse ato, porque é considerado, infelizmente, né, um suicídio também. Então, São Luís coloca isso, né? Que, na verdade, a intenção, né? Não adianta escolher formas que aparentam que foi ocasional ou que teve alguma utilidade, porque se a intenção era de pôr fim à própria vida, é considerado suicídio também. E será cobrado, será considerado culpado, né, infringindo as leis divinas, que nós todos estamos obrigados a cumprir, né? Nós estamos regidos pelas leis divinas, a gente queira ou não queira, a gente goste ou não goste, é isso que acontece. Existem as leis e elas são inexoráveis, elas estão aí, e encarnados e desencarnados estão sob o regimento dessas leis. E toda vez que essas leis são infringidas, e pelo suicídio, o homem é considerado culpado, sim. Né? É isso que eu tenho para dizer sobre esse item 29, sacrifício da própria vida. Graças a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade de Deus. O meu microfone estava desligado. Graças a Deus por mais esse ensinamento, né? Que o Evangelho
vai nos trazendo, e aí nós vamos dar uma caminhada no nosso estudo, né? Então, como para quem vai assistir pela primeira vez, a obra da FEB, Federação Espírita Brasileira, esse estudo sistematizado da doutrina, tem 3 tomos, estamos no tomo 1. Esses tomos são divididos em módulo, cada módulo em roteiro e cada roteiro em blocos. Então, nós estamos, deixa eu ver para que página eu tenho que ir para a gente poder ganhar um tempo. Então, nós estamos no módulo 5, que nós estamos tratando da comunicabilidade dos espíritos, né? Então, nós, da doutrina espírita, pertencemos ao cristianismo, como outras denominações, todos nós acreditamos no espírito, todos nós acreditamos na imortalidade dos espíritos. E a doutrina espírita, nesse seu tripé, ciência, filosofia, religião, ela vem através da ciência dos espíritos. Ela vem nos ensinar como essa comunicação se dá. E esse módulo, dividido em 3 roteiros. O primeiro já foi importantíssimo, que fala da influência dos espíritos em nossos pensamentos, atos, acontecimentos da nossa vida. Está lá gravadinho, é só ir pegar a gravação, assistir, ou pegar o tomo 1 e ler, né, da FEB. E nós estamos no roteiro 2. Então, significa dizer que daqui, se eu não estiver enganada, para ganhar tempo, eu preciso vir aqui. Então, esse roteiro 2, que trata da mediunidade e médium, né? Nós estudamos no roteiro 1, né? Essa faculdade mediúnica que alguns acham que ser médium é ser superior, é ser perfeito, descarta. É uma bênção a mais que o Pai nos dá para evoluirmos e praticarmos o amor ao próximo. Então, é médio, né? Tem algumas denominações que, inclusive, têm uma ostentação mais virtual. Não, para a gente, não é por aí. Não é pelo externo, e sim pelo interno. E esse roteiro 2 que nós estamos estudando, ele está dividido em 3 blocos. O primeiro já foi. Nós já conceituamos o que é mediunidade, o que é médium. E nós estamos no bloco 2, que é extremamente importante, que ele trata das qualidades essenciais ao médium para atrair bons espíritos. Por quê? Se ser médium é ser medianeiro, né, do mundo espiritual, do mundo invisível, né, ele consegue esse contato. O contato pode ser bom ou ruim. Nós estamos repetindo isso o tempo todo. Depende do médium, né? Depende
do comportamento, das suas palavras, das suas ações. Ele poderá, inclusive, perder faculdades mediúnicas, dependendo de como ele utiliza essas faculdades. Pior, ele pode ser obsediado por espíritos que não estão preocupados, ainda não atingiram o estágio de praticar o bem. Então, olha quem estará nos orientando. Então, nós estamos nesse bloco. E o bloco 3 é a responsabilidade do médium diante do intercâmbio mediúnico, né? Então, eu aqui vou ter que dar um outro pulo. Isso foi para a gente se posicionar. Eu quero ir para o slide onde nós paramos. Não, é esse aqui. Então, estamos no segundo bloco. É aqui que nós vamos trabalhar. É nesse bloco, né, que trata das qualidades que nós devemos desenvolver. Gente, isso é importante, porque quando nós somos encaminhados a um desenvolvimento mediúnico e nós chegamos no final do desenvolvimento mediúnico, a nossa atenção é muito, e isto é normal, é muito mais, principalmente para quem está exercendo a mediunidade pela primeira vez, de se preocupar com os fenômenos, de querer conhecer que faculdades mediúnicas possuem. Então, a concentração fica muito mais na parte dos fenômenos, mas não é só isso, né? Não estamos falando somente de que faculdade X, Y e Z terão. Isso muda, isso pode ser desenvolvido. Nós estamos falando das qualidades para atrair os bons espíritos, né? E daqui, deixa eu ver se eu estou no bloquinho certo. Tô. Aqui eu posso ir, acho que seguindo. Está aqui. Para variar, a FEB lança uma pergunta, né? Como vocês avaliam a importância das qualidades morais? Não estão falando de faculdades mediúnicas, né? Tem, às vezes, disputa entre faculdades, achando que uma faculdade tem mais peso do que a outra. Para mim, todas são importantes. Quando eu lembro de Chico Xavier, nós vamos ver aqui para estudar as obras, né, que ele... As obras, que nós vamos falar um pouco, que ele psicografou. A psicografia, os 500 livros, são muitas encarnações para estudar e dar conta de aprender de fato o que ali está contido, né? Então, pergunta: como vocês avaliam a importância das qualidades morais do médium no processo de intercâmbio com o mundo espiritual? Então, seja qual for o credo, né? Então, você é médium, você tem uma postura que vão contra as leis divinas, são divergentes, né, das leis divinas. Isso daí
interfere, você acha, nós achamos, cada um de nós acha, que interfere nas qualidades morais do trabalho mediúnico, aí cada um tem que refletir, né, e ir respondendo. Aí lá vai a febre. O médium, como qualquer ser humano, possui um padrão moral próprio. Claro, nós já estudamos isso. Cada um de nós tem a sua subjetividade. Cada um, o nosso espírito, a nossa essência de cada um está melhor aqui, outros em outros aspectos, né? Nós temos nossa subjetividade. Isso tudo é construído por nós. Então, cada um possui um padrão moral próprio, cuja vibração exerce sobre o espírito livre uma espécie de atração ou de repulsão. Isso está no livro dos médiuns, na questão 227, está aqui embaixo. Quer dizer, dependendo do nosso padrão moral, espíritos que serão atraídos dependerão desse padrão, né? E diz, conforme o grau de semelhança ou de diferença entre eles. Imagina, eu acho que é fácil de entender isso. Se nós pensarmos assim, se Adriana, Valéria, lembrando da nossa última sexta-feira, no lar de Francisco, uma pessoa que gosta de estudar, que gosta de obter conhecimentos, ela participar de um círculo que não goste de estudar, né? Que os gostos sejam tão diferentes, fica esquisito, né? Você conviver com alguém que não deixa você fazer o que você mais gosta, conduzir a sua vida pelo livre-arbítrio, né? De você estudar. Eu considero isso, vou usar uma expressão minha, mortal. Isso é terrível, né? Marco Prisco ajuda a gente a entender isso. Então, olha as qualidades. Então, um espírito de luz que tem um objetivo a seguir, ele vai querer trabalhar mediunicamente com um médium que o padrão moral dele é baixo. Não vai querer. Eu acho que não é tão difícil da gente conseguir entendendo isso, né? Aí continua. Desse modo, os bons espíritos livres têm afinidade com os bons médios e os maus com os maus, de onde se conclui que as qualidades morais do médium exercem influência muito importante sobre a natureza, caráter dos espíritos que por eles se comunicam. Gente, isso aqui é extremamente sério, né? Eu até, pela minha formação,
eu bato sempre numa tecla. E isso eu me abro para o debate, né? Fazer um desenvolvimento mediúnico sem trabalhar essa questão do desenvolvimento moral, não ter um entendimento de que isso vai interferir no meu trabalho mediúnico, significa dizer que eu não estou apta para exercer a mediunidade, principalmente como nós vamos ver no bloco 3, a mediunidade com Jesus. Está claro, isso tem que ficar claro, né? Se o meu padrão moral é baixo, e vem detalhes aqui, e neste módulo, neste bloco, neste roteiro, não dá para correr, não, porque ele é valioso. Não é só por causa da mediunidade, é para a condução da nossa vida, né? E aí vai prosseguindo e dizendo, né? Tem no livro dos médiuns, espera aí que eu vou pegar, que eu estou querendo até a gente mudar alguma coisa. Presta atenção. Vou voltar a repetir, eu tenho repetido isso. Isso não ficou tão evidenciado no meu desenvolvimento mediúnico. E isso é importante. Não é só aprender as faculdades mediúnicas. Nós estamos falando de qualidades morais. A faculdade mediúnica, ela se desenvolve quando você se esforça para melhorar o teu padrão moral, a própria espiritualidade, ela vem e te ajuda no teu trabalho mediúnico, ela tem mais espaço para trabalhar. Isso é um ponto de reflexão para a gente. Então, nesse livro dos médiuns, tem o item 228, que ele trata de orgulho e mediunidade. Gente, eu acho importantíssimo. Quem puder, quem tiver, anotar. Ele, para mim, este item, livro dos médiuns, segunda parte, capítulo 20, é o item 228. Todas as imperfeições morais são portas abertas ao acesso dos maus espíritos. Ponto. Já se colocou. Entretanto, a que eles exploram com mais habilidade é o orgulho. Olha a orientação. Enquanto médium, se nós estamos querendo aprimorar, dar passos, evoluirmos nas nossas qualidades morais para melhor exercermos a mediunidade, eles alertam, né, que o orgulho é o calcanhar de Aquiles. Então diz, entretanto, aqui eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque ele é o defeito que menos o homem reconhece em si mesmo. Inúmeros médiuns
dotados das mais belas faculdades mediúnicas, têm se perdido pelo orgulho. Se não fosse essa imperfeição, eles teriam se tornado médios notáveis. Uma pergunta que veio para mim agora, né? Chico, se ele fosse orgulhoso, ele teria psicografado as 500 obras que ele psicografou? Só para a gente refletir. Será que teria? Né? E diz assim, né? Se não fosse essa imperfeição, eles teriam se tornado médios notáveis e, por consequência, muito úteis. Olha, se Chico fosse vaidoso, orgulhoso, nós não teríamos acesso a essas obras, né? Esses médios passam a ser presas de espíritos mentirosos e têm suas faculdades adulteradas num primeiro momento e aniquiladas logo em seguida. Olha como ele nos alerta. Diminui o orgulho, trabalha nisso. Assim, muitos deles são humilhados pelas mais amargas decepções. Nos médios, o orgulho se manifesta por sinais evidentes que devem merecer a máxima atenção por parte de todos, visto que este é um dos defeitos que mais desperta a desconfiança sobre a veracidade das comunicações. Começa por uma confiança cega quanto à superioridade das comunicações, as comunicações apócrifas, né, que diz que foi Bezerra de Menezes, que foi Chico, que foi o espírito de verdade que mandou, e isso parece que infla o orgulho do médium, né, que começa por uma confiança cega quanto à superioridade das comunicações que recebem e por acreditarem que o espírito que as transmite é infalível. Ele se acha, é o meu mentor, né? Por isso a gente aprende na doutrina espírita, no desenvolvimento mediúnico, que o nosso mentor, o mais direto, ele não está muito, ele está acima da gente, claro, é ele que vai nos ensinar, orientar, mas não é Jesus, mas não é Deus. Isso a gente tem que ter claro. Daí um certo desprezo por tudo o que não venha deles. Tem médium que, se não partir a psicografia, a vidência, seja o que for dele, ele trata com desprezo, né? Uma vez que julgam possuir o privilégio da verdade. Eles ficam deslumbrados com o prestígio dos grandes nomes com que se enfeitam os espíritos que se dizem seus protetores. Gente, uma coisa é a gente saber
que um guia espiritual nosso, ele faz parte até de um comando espiritual de uma casa, né? Pode pertencer, mas daí eu querer achar que eu sou ele, não, eu não sou ele. E eu posso perder isso. Uma coisa é ter a permissão de saber isso e saber ter a clareza de manter, de conhecer a distância da qualidade moral, da qualidade da evolução espiritual que nos separa. Como seu amor próprio sofreria em admitir que são enganados, recusam toda espécie de conselhos. Aqui nesse grupo, no nosso estudo, quem não está hoje, quem vai estar depois? Gente, para mim, essa é uma das partes mais importantes desse item, que diz assim: recusam toda espécie de conselhos e até mesmo os evitam, afastando-se dos amigos ou de quem quer que lhes possa abrir os olhos. Coitado do diretor lá do departamento espiritual, do dirigente de uma câmara de desobsessão, ele poder chegar e conversar numa turma de estudo, né? Gente, isso para mim assim é muito importante. As pessoas não aceitam, como diz aqui mais adiante, recusa de todo e qualquer conselhos, repulsa a qualquer crítica, afastamento daqueles que podem dar opiniões desinteressadas, confiança cega na própria habilidade, apesar da falta de experiência. Não aceitar, né? É claro que a gente tem que saber como falar. A gente não vai sair criticando. Né? Tem formas e formas. Tem uma. Eu não vou procurar por causa da hora, que Marco Prisco diz, né? Que a palavra, da mesma maneira que ela pode te ajudar a crescer, ela pode ajudar o outro a crescer, ela pode diminuir. O que fica. Gente, eu não li o item, não deu tempo, mas vale a pena ler, e vale muito. Por que quando alguém chega perto de mim e me dá, alguém que tem uma experiência maior, me dá uma orientação, porque eu fecho o tempo, eu troco de mal, eu saio da casa, eu não quero mais contato com aquelas pessoas. Lê isso. Olha só, olha o orgulho. É orgulho. Eu sei tudo. Eu fiz o melhor. Eu não erro. Lê do engano. Então, pegar o livro dos médios e ler este, segunda parte, capítulo 20, a questão 20, o item 228, é tudo de precioso. Gente, nós podíamos avançar um pouco hoje, porque nós atrasamos um pouco, né? Que a gente consiga aprender isso,
Aprender significa colocar em prática. A gente só aprende. Eu não estou falando de decorar letra fria de livro. Estou falando de aprender. Aprender implica em mudar comportamento. Que se meu orgulho é deste tamanho, que eu vá trabalhando para ele ir diminuindo. É essa lição que fica. Muito bom. Bárbara, então. Vamos. Graças a Deus, a Jesus e toda a espiritualidade de luz. Pai amoroso, Jesus, nosso mestre, nossos mentores. Queremos nesse instante agradecer por toda a ajuda que tivemos hoje, todo esse estudo, que possamos também, Pai, pedir e agradecer, né, a oportunidade, né, de estarmos aqui reunidos e pedir também bênçãos para que a gente possa ainda terminar os nossos trabalhos ainda que temos e que possamos, na próxima semana, estarmos todos juntos, mais uma vez aqui, para o nosso estudo da doutrina. Graças a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade de luz. Graças a Deus. Carmen, segunda-feira, quinta-feira que vem vai dar tudo certo. Fica Sim. aí calma, feliz, alegre, né? Tudo para você comentar. Guarda tudinho na cabecinha para vir ensinar a gente, tá? Gente, então vamos terminar. Beijo no coração. Valéria, Bárbara, gratidão, né? A Adriana, a que esteve aqui com a gente, Aninha, a Nick, que eu não conheço, mas que conhecerei, a Carmen, a todos. Beijo, gente. Beijo. Fiquem bem. Bom final do Tchau. dia. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.